Servir ou ser servido? Qual é a melhor posição? Meu nome é Daniel, você está no canal Momento com Deus. Observando a palavra do Senhor que está no Evangelho de João capítulo 13, lá nós vemos que Jesus dá um grande exemplo entre servir e ser servido. Jesus estava com seus discípulos numa ceia e num determinado momento ele se levantou da mesa e cingiu-se com uma toalha e passou então a lavar os pés dos seus discípulos. Esse gesto, esse ato era de hábito nas famílias daquela época, onde as pessoas chegavam nas casas, recebiam água para lavar os seus pés. Diz a história que as famílias mais ricas tinham seus criados e davam a ordem para os seus criados lavar os pés daqueles que chegavam em suas casas. Então era um ato sim, visto como de humilhação. E os discípulos viram Jesus fazendo. Pedro logo se levantou e disse: Senhor, não está certo, isso está errado. Como é que o Senhor, sendo quem é, vai lavar os nossos pés? O Senhor que tem que ser, nós que temos que lavar os seus pés. E Pedro pegou e disse para o Senhor Jesus assim: eu nunca deixarei o Senhor lavar os meus pés. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. Aí Jesus olhou para ele e disse: se tu não deixar lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. E sendo assim, Pedro entendeu que havia um propósito ali. Ele estava acostumado a estar com Jesus e sabia que as coisas que Jesus realizava tinham um propósito. E aí Pedro entendeu e falou: Senhor, não lava só meus pés, mas lava também a minha mão e minha cabeça. Ora, o que eu quero trazer para vocês através desta palavra? É que nós devemos aprender com Jesus a realizar esses atos que é visto por outras pessoas como humilhação. Jesus disse aos seus discípulos: se eu, sendo considerado por vocês como mestre, vocês me chamam de mestre e senhor, estou realizando esse ato, vocês também devem fazer o mesmo. Porque o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo que ele foi enviado por Deus. Então ele não era maior do que aquele que o enviou, que era o seu Pai. Então ele deveria também realizar atos como aquele, ensinando seu discípulo a fazer a mesma coisa uns com os outros. Eu tenho por costume assim, sempre estar dizendo que se você olhar para o seu semelhante e ver ele como seu superior, você vai entender que você deve servi-lo com aquilo que ele precisa ou dando-lhe aquilo que você tem de melhor. Isso é ser servo. E Jesus ensinou justamente isso para os seus discípulos. Então, que eu e você entenda esta mensagem e passamos então a nos dedicar a fazer aquilo que vai agradar o nosso próximo. Que essa palavra fique gravada no seu coração e que no momento oportuno você possa fazer uso dela. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque você vai estar também evangelizando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Fiquem todos na paz do Senhor.